Defesa afirma que o dono de casa de apostas, alvo de operação, deve se entregar ainda hoje. De acordo com os advogados, o Darwin Filho deve se apresentar à Polícia Civil de Pernambuco. Ele é alvo de um mandado de prisão em aberto devido à Operação Integration, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e de jogos ilegais. A ação é a mesma que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que tem suspeita também de participação nesse esquema. A empresária deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje. Esse é só um dos casos que estão em destaque nessas últimas horas, de ontem para hoje principalmente. Eu vou começar com a Priscila, que tem essa especialidade na área do direito criminal, porque o que está sendo investigado, analisado, é o fato de haver pessoas envolvidas com jogos ilegais, não só em Pernambuco, mas também em outros estados brasileiros, e também lavagem de dinheiro. A repercussão toda, claro, a gente está falando de uma investigação, de uma suspeita de crime que tenha movimentado só em ativos mais de 2 bilhões de reais. Por si só, o caso já teria ganhado muita repercussão. Mas aí tem uma influenciadora muito conhecida nesses meios digitais que é suspeita de integrar esse sistema ou esse esquema e está presa. Qual que é a sua análise desse caso? O que está acontecendo nesse Lívia, caso? A gente sabe que alguns jogos são permitidos aqui no nosso país. Jogos estes que o Estado ganha. Então, o Estado consegue controlar. Não vou citar a questão da jogatina, mas alguns jogos, por exemplo, a Caixa Econômica, tem Mega Sena, ela consegue receber essa tributação, premiar e não deixa de ser, na minha concepção, um jogo de azar. Mas é importante a gente entender que já há projeto aprovado, inclusive, no sentido de permitir, mediante algumas condições, jogos que seriam anteriormente considerados ilegais. Então, hoje ainda no nosso país, jogo de azar, maquineta, e hoje os jogos digitais que estão viciando muitas pessoas. Por quê? Porque através de grandes influenciadores, não estou dizendo somente, mas principalmente através de grandes influenciadores que usam suas redes sociais e a gente sabe que hoje a internet é uma grande arma para o bem e para o mal. Esses grandes influenciadores são contratados e eu nem ouso dizer, talvez até sócios, eventualmente, eu não sei, eles são utilizados para propagar esse jogo, fazendo promessas de ganhos. Olha, eu ganhei, simulando, inclusive, até mesmo que jogam, para poder pegar as pessoas, e as pessoas têm perdido muito dinheiro, têm perdido carro, perdido patrimônio. Esse é um ponto. Agora, a prisão dessa influenciadora, que é a Deolane, inclusive até advogada, a OAB também se manifestou nesse sentido, é que ela estaria ocultando e dissimulando bens. Então, o que é essa lavagem de capitais que inicialmente, só para deixar registrado, a investigação corre em segredo de justiça. Então, tudo que a gente sabe por exemplo, ontem a polícia do Pernambuco fez uma entrevista, concedeu uma coletiva dizendo quais são os pormenores, quais são os passos. Então, eu estou me valendo da própria fala do delegado-geral lá do Pernambuco, onde ele disse que ainda há muito, alguns mandados foram cumpridos, o dono de uma dessas bets está foragido, me parece que ele vai até se apresentar, mas é importante a gente explicar para a nossa audiência, ainda que seja uma questão muito técnica, mas eu vou tentar ser bem didática para explicar aqui. O nosso Código de Processo Penal, ele permite que certas pessoas sejam presas no que nós chamamos prisão preventiva. Então, quando que essa pessoa pode ser presa preventivamente? Que você me perguntou sobre a prisão. No artigo 312, então vou parar de citar artigo e vou começar a falar e explicar como se não fosse advogada para que todos entendam. No nosso Código de Processo Penal, existem alguns requisitos para prender. A prisão no nosso país é excepcional. Então, quando ela acontece de forma preventiva, ela é cautelar, ela antecede a decisão do que ela está sendo acusado de forma propriamente dita. Então, se eu preciso aplicar a lei, se ela está trazendo algum problema na investigação, e eu acho que talvez tenha esse sido realmente o fundamento, a pessoa pode ser presa preventivamente. Agora, o que a gente precisa explicar é que, me parece, que ela já passou por uma audiência de custódia. Então, o que é essa audiência de custódia? Toda pessoa presa, não importa a prisão, isso é desdobrado do nosso Conselho Nacional de Justiça, ela deve passar na frente ou à frente de uma autoridade. E me parece, Lívia, que essa prisão dela foi mantida.
Então, havendo a mantença dessa prisão, agora ela vai ter que discutir a necessidade. Por quê? Quando alguém é preso preventivamente, e claro que a gente não está falando se ela fez ou se ela não fez, a gente sabe que nós tivemos aí uma grande importância que foi retida, né? Salvo o melhor juízo nos moldes aí de 2 bilhões, me parece que não é dela, de toda a organização, toda. Isso, de toda a organização, ativos, isso, né? De toda a organização que seria criminosa, vai se discutir se ela fez ou se ela não fez no processo. Então, essa prisão, ela antecede o julgamento do magistrado no sentido de dizer que ela fez ou que ela não fez. Agora, a gente não consegue saber qual foi o motivo que deu a manter dessa decisão. Por quê? Me parece que talvez, eventualmente, ela pudesse atrapalhar, entrar em contato com outras pessoas, mas é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência que existem outras medidas que são chamadas de medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, monitoração eletrônica, não ficar nas redes sociais. Então, eu não sei em que teor foi o fundamento dessa prisão e nem por que ela foi mantida. Mas deve ter alguma coisa que ela estivesse atrapalhando ou pudesse atrapalhar para que, então, o juiz da custódia mantivesse essa decisão. Por quê? Porque o crime aqui em si não tem violência, não tem grave ameaça, né? Ela pode ser encontrada. Então, são mecanismos que fazem com que ela pudesse ter medidas cautelares diversas. Agora, talvez o juiz tenha também manifestado no sentido de que essas cautelares não fossem suficientes em razão de algo que esteja acontecendo dentro da investigação que nós não saibamos, né? Pode falar, Luana. Bom, queria só trazer uma perspectiva aqui em relação a esse tema, que de novo, eu falo muito disso aqui, né, gente? Mas é o que está acontecendo diariamente nas nossas vidas, que são os crimes digitais, né? Os crimes cibernéticos. Sem dúvida, a gente vai ter aí ainda desdobramentos desse caso para entender quais foram realmente os mecanismos, né, utilizados por esse grupo para gerar essas acusações e esses processos. Mas nós estamos falando aqui de um tipo de atividade comercial, atividade lícita nesse momento, porque os jogos online, eles foram aprovados, eles foram regulamentados aqui, né, antes dos jogos de azar por inteiro, né, que são um outro PL que está sendo discutido no Congresso. A gente teve essa discussão nos jogos online e foi regulamentada aí no começo desse ano, o que abriu uma série de discussões. Inclusive, na semana retrasada, nós tivemos uma pesquisa do Instituto Locomotiva. E aí, né, o meu olhar aqui de política pública, dos impactos que isso traz para a sociedade, o que isso representa, né? Não é só a prisão de uma influenciadora. É a prisão de um grupo, né, de forma preventiva, como a Priscila trouxe aqui, mas que ele está por trás de um esquema criminoso dentro de uma temática, né, que ela está no ambiente digital e ela tem causado uma série de danos. O que esse estudo mostrou? Que desde que os jogos foram regulamentados e os dados começaram a ser divulgados, a gente tem visto um aumento na participação de mulheres em jogos de azar, que isso traz uma preocupação muito grande como país, porque, no geral, no nosso país, as mulheres elas têm um papel muito importante na renda familiar e na gestão dos recursos financeiros. Elas são as grandes administradoras dos recursos, fazem a gestão financeira das casas no Brasil inteiro. Não à toa que qualquer programa de transferência de renda e tudo mais é no nome da mulher, né? Porque é ela que faz a gestão, ela que faz com que as contas mais básicas de uma casa sejam pagas antes de você gastar com questões mais supérfluas. Enfim, tem o porquê, né? E as mulheres estão cada vez mais apostando. O que aqui, né? A gente está falando de uma coisa que é legal, gente, mas vamos falar dos efeitos disso e por que esse tipo de crime começa a acontecer. Olha só as cifras que a gente está falando, né? Foram 2 a 3 bilhões movimentados dentro desse processo e a gente não tem todos os dados ainda. Então, imagine o que há por vir. É um mercado gigantesco, as pessoas apostam em média ali 30, 40, 50 reais, mas para muitas famílias isso representa uma boa parte da renda e tem substituído o consumo com outras coisas, que a Olivia pode falar um pouco do aspecto econômico disso, né, de como que isso movimenta e muda o consumo das famílias e impacta. Mas uma prisão como essa, ela começa já, né, em um processo como esse, começa já a chamar a nossa atenção para o que está por trás de tudo isso, porque uma coisa é aquilo que você declara, né? Outra coisa é a forma como o crime é organizado. A gente já trouxe aqui em outros momentos também discussões sobre essa mesma temática, em que o crime organizado agora ele tem, né, nesse caso das apostas online,
ou grupos que começam a se formar dentro desse ambiente digital, um ambiente de jogos eletrônicos, de apostas, para formar, né, organizações criminosas, eles começam a atuar de forma ilícita, se valendo da legislação vigente e da ausência de fiscalização, porque desde que essa legislação foi aprovada, a gente vem aguardando uma regulamentação mais específica, mais estrita, que coloque aí quais são os termos de fiscalização. Então, acho que o ponto central todo aqui a gente está vivendo o início de um novelo nessa área de bets, de apostas, que tem um impacto econômico e social muito grande para a sociedade e que nós ainda não estamos preparados como Estado também para conter esses danos e para atuar de forma preventiva para que situações como essa nem sejam possíveis, porque a gente mal começou e já estamos vivendo um caso como esse. Olívia, é interessantíssimo isso que a Luana levantou e trazer de volta essa discussão que a gente teve há pouco tempo, né, Luana, sobre essas discussões a respeito da legalização de jogos de azar aqui no Brasil, porque até resumindo um pouco do que disse a Polícia Federal, a Priscila trouxe a informação pra gente, trocando em miúdos mais ou menos o esquema era de jogos ilegais, era alimentado com uma ajuda dessas empresas de aposta, que inicialmente, ou pelo menos não há nenhum indicativo, que estivessem funcionando de forma ilegal. Elas atuavam no sentido de promover a lavagem de dinheiro ilícito proveniente desses jogos ilegais. E aí, quando a gente discutia há algumas semanas sobre o que seria um ponto positivo, ou alguns pontos positivos e negativos dessa legalização, entre os pontos negativos, foi um consenso, né, Luana? Nós chegamos à conclusão, acho que a Ana também estava aqui, nós chegamos à conclusão de que é preciso que haja muita fiscalização, porque até o crime organizado, ele vai conseguir, como ele ocupou espaço em tantos setores da sociedade, ele vai conseguir se adaptar de alguma forma e também se infiltrar num jogo legal, nos jogos legais. Queria sua opinião sobre isso, sobre essa questão da legalização dos jogos de azar e como você também, que é muito ligada nessas questões de mídias sociais, como você está acompanhando esse caso e o envolvimento da Deulane. Então, eu acho, não foi divulgado o que exatamente ela fez, né? Não. O processo tem poucas informações. Segundo a polícia, suspeita-se, há indícios de que ela esteja ligada ao esquema, mas de que forma não foi falado. Eu acho que, assim, óbvio que tem um impacto negativo, né? O jogo, ele tem várias consequências ruins para as famílias que jogam e que têm dependentes de jogos, mas, se bem regulamentado, pode ser muito positivo para a economia. Inclusive, existem vários lugares, nos Estados Unidos tem vários modelos de cassinos que servem para arrecadar fundos para ações sociais, enfim. Como a gente coloca isso na sociedade que vai determinar se vai ser bom ou ruim, tirando o aspecto do vício, que isso vai ser ruim necessariamente. Agora, a questão de lavagem de dinheiro me lembra até, tem uma série que chama Ozark, eu não sei se vocês conhecem, que é justamente sobre um cara que lava dinheiro, e ele lava dinheiro com um cassino, justamente. Que é uma das formas que ele usa para lavar dinheiro. Porque é muito fácil, não tem como você provar, ele jogou R$50, não tem ninguém fiscalizando, né? Não tem uma nota fiscal para cada jogo que a pessoa faz. Tantos produtos, o valor é esse, né? Então, é muito fácil de lavar dinheiro. Além disso, como influenciadora, eu imagino que, nunca tive oportunidade, graças a Deus, imagino que seja muito fácil lavar dinheiro como influenciadora também, porque é a mesma coisa, ninguém sabe se eu vendi um curso, ninguém sabe se eu vendi 10 cursos ou se eu vendi 100 cursos. Existe uma regra para estipular o valor desses cursos ou não? Eu sou por fora desse universo. Não existe regra. Você pode pôr o valor que você quiser. Você põe o valor que você quiser. Mas você tem que emitir nota. Então, mas ninguém fiscaliza. Então, assim, é realmente muito fácil mesmo, assim... Tem muita brecha para a gente lavar dinheiro. Inclusive, a gente vê vários casos de influenciadores, graças a Deus está vindo à tona, de influenciadores que usam isso para o mal. Até, Lívia, só para falar, né, até só para a gente explicar, é exatamente essa imputação. Eles pegam, né, o lavador aí de capitais ou de dinheiros, o que eles fazem? Eles pegam um dinheiro que tem uma proveniência assim, aparentemente lícita e torna ilícito, ou na verdade ao contrário, né? É que nesse caso dela, como a gente não tem aí a expansão do que seria lícito, eles estariam usando a empresa para poder
sem ter conhecimento do tanto que é o ganho, tornando, então, ilícito os outros bens. Então, ele traz a questão de ilicitude até um ponto, só que torna muito mais amplo a valoração do ganho, sem que o Estado consiga saber que a proveniência daquele ilícito vem do jogo. Não, mas é porque, por exemplo, nesse caso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas parece que existe um valor significativo de dinheiro que é arrecadado por meio de jogos ilegais, e ele passa por essas bets. Sim, são legais. Que são legais, né? Bets a gente vê em time de futebol, é uma atividade lícita. É importante deixar isso claro para a audiência, porque eu vi muita gente falando, essas bets, elas são crimes. Não, as bets são legais. O dinheiro que vem de uma atividade ilícita, que são esses joguinhos, tigrinho, macaquinho, sei lá o que maisinho, passam por essas bets, porque é um pouco o que a Olivia falou. Como eu vou fiscalizar quantas vezes determinada pessoa jogou e quanto que apostou, né? E eu torno um dinheiro ruim, ilícito, em algo lícito, lavado, que aí sim, nas bets eu tenho como comprovar que entrou e está saindo bonitinho, eu estou distribuindo, né? Então, esse ponto eu acho que tem que ficar claro para a audiência. E me parece que as acusações são que ela faça parte deste processo de passar o dinheiro pelas bets, mas a gente não tem certeza porque o processo está em segredo de justiça. Eu também vi muita gente falando, é só porque a doutora advoga para criminoso e então é por isso que ela foi presa. Eu, de novo, sou uma crente na justiça. Me parece que uma pessoa ter a sua prisão preventiva decretada e mantida depois de uma audiência de custódia não seria pelo fato de que ela apenas divulga esse tipo de jogo. E a gente sabe, e que a Olivia é a pessoa que melhor pode falar sobre isso aqui, que tem muitos influenciadores que divulgam. Mas se fosse assim, não seria só ela presa, né? Isso também é importante da gente destacar. Mas, de novo, a defesa dela tem muitos mecanismos legais para tentar converter essa prisão em uma outra medida que não seja privativa de liberdade. E aí eu até coloco, talvez seja o caso dela não ter acesso às redes sociais enquanto perdurar a investigação. Aí tem várias medidas que podem ser tomadas por meio do caminho processual adequado. Eu só achei importante fazer essa distinção do que exatamente é o objeto da operação, que é essa lavagem de dinheiro por meio das bets, e explicar que as bets são legais. E aí, só para arrematar aqui a história, nós estamos, mais uma vez, diante de uma situação que é causada pela falta de regulamentação estatal com relação a determinados jogos, né? Primeiro, é inegável que as pessoas jogam. Elas vão jogar se for uma atividade lícita ou se for uma atividade ilícita. Então, na minha concepção, o ideal seria que o Estado partisse dessa premissa para tentar encontrar o caminho menos danoso para que esses jogos ocorram, dado que eles vão ocorrer. A não ser, é claro, que o Estado se aparelhe de forma a conseguir fiscalizar, de modo que, igual com o X, ninguém pode acessar o jogo do Tigrinho e aí acaba com o problema. Como ninguém fez isso até agora, o ideal seria partir da premissa de que as pessoas estão jogando e regulamentar. A Olivia, ela trouxe a questão econômica, que isso traria arrecadação, porque você tributaria, e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que essa arrecadação, ela tem que ser encarada pelo governo não como mais uma fonte de receita, mas sim utilizada para, por exemplo, educar esses jogadores. Para mostrar para os jogadores os riscos que eles têm ao escolher jogos de azar como um hobby ou como um vício, né? Então, tem como fazer algo que vá funcionar melhor para a sociedade como um todo, é só querer. Igual o cigarro, né? Igual a bebida alcoólica. Exatamente. Vocês têm essa preocupação que eu levantei aqui, acho que todo mundo tem, né? De que, independentemente da legalização, se não houver uma fiscalização muito eficiente, um acompanhamento, de repente uma autoridade nacional para acompanhar esses jogos, o crime organizado de alguma forma também vai se infiltrar e vai se beneficiar, porque nada mais é isso que eu falei, a Ana reforçou, dessas investigações que estão acontecendo. São jogos ilegais,
que estavam passando por um processo de lavagem de dinheiro por meio de jogos legais, que são essas bets. Você tem essa preocupação, Luana? Com certeza. O crime organizado já está dentro desses grupos, né? Dentro dessas atividades. A gente falou aqui em outro momento também sobre a questão da regulamentação dos jogos de azar, de bingos, enfim, cassinos, né? E esse foi o ponto principal. O crime organizado já está instalado dentro desses grupos, e aí fica aqui a discussão, né? Se regulamentando no modelo brasileiro, porque como a Olivia trouxe, eu concordo, o ponto não é regulamentar ou não, porque a gente já entende que isso é um modelo que pode trazer muitos benefícios. A gente mapeia, como a Ana falou aqui, quem são as pessoas que estão incorrendo nesse tipo de atividade, de repente atuando de forma addicted, né, viciada, para poder criar políticas públicas em cima desse tema, para educar essas pessoas, para mapear, entender onde elas estão, entender quais são as outras políticas públicas que têm que existir para prevenir esse tipo de prerrogativa, né, esse tipo de vício. A gente mapeia também quais são as empresas e legaliza ali a atividade delas para poder ter o caminho do dinheiro, para poder entender se essas atividades elas estão sendo feitas de forma lícita, e também tem ali, né, indícios de irregularidades conforme movimentações que saiam do padrão, que é o que, né, no geral, a gente faz em termos fiscais para entender suspeitas de ilegalidades. Então, se a gente pensa, né, no modelo de modo geral, em outros países, mas ok, ótimo, vamos por esse caminho. Mas no Brasil a gente tem os poréns e temos que falar dele porque, meus caros, a gente sempre fala isso, a realidade se impõe. E a realidade nesse caso é que a gente não fiscaliza, a gente não tem feito esse trabalho em outros mercados. Eu concordo aqui com a doutora Priscila que cigarro, né, a indústria do tabagismo e como a gente fez nessa migração, bebidas alcoólicas também entram nisso. Só que isso tem que se criar, sim, um caminho muito maior dentro do Estado, estruturas aqui, como a Lígia pontuou, que comecem a ter ali um caminho de políticas públicas e de atuação integrada dentro do Estado que dê conta disso. Jogos online, nesse caso que já é real, já é legal, as bets, elas estão atendendo milhões de pessoas. A nossa capacidade de fiscalizar ela ainda é muito menor. A gente nem tem... A tecnologia ainda nem acompanhou dentro do Estado o tamanho desse mercado. E é por isso que casos como esse, de novo, vão acontecer cada vez mais. E a gente vai ver, por exemplo, no caso da Deolane, até vi aqui que apareceram pessoas, seguidoras dela, ela divulgava os jogos, seguidoras que perderam mais de 1 milhão, estão acusando ela, né, de terem enganado. Então, são situações muito graves, pessoas que venderam casas, carro, apartamento, para poder pagar as apostas, e a dívida crescia, porque o vício estava ali já instalado. Então, assim, óbvio, é uma preocupação, mas o crime já está ali. No momento em que a gente regulamenta, trazendo a discussão da fiscalização com a prioridade no lugar certo, eu acho que a gente dá um passo. Mas assumindo que só regulamentar vai resolver o problema, a gente dá, na verdade, passos para trás, porque vai ser só mais um meio para o crime que já está atuando ter ali, né, uma fachada um pouco mais legal. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês que são do direito e entendem melhor, como que acontece esse processo da lavagem do dinheiro? Porque vocês falaram do crime organizado. Eu estou tentando imaginar como que o crime organizado vai infiltrar o dinheiro para lavar. Entende esse processo de... Você quer que eu explico? Vou explicar basicamente. Vou pegar o teu crime. Maravilhosa, professora Priscila, ao vivo. Não, por favor. Por exemplo, vamos imaginar tráfico. Acho que fica mais fácil. Então, ele compra a droga, certo? Então, ele pegou a droga, vamos colocar aqui 100 mil reais. Então, ele vendeu a droga, pegou 100 mil reais e comprou uma casa. Então, quando ele compra essa casa, ele lavou o dinheiro que seria ilícito. Então, trazendo transformou numa compra de um imóvel, e eventualmente ele até declara. Até ele pode declarar, mas é óbvio que ele não vai declarar, porque a procedência de onde veio é ilícito. Então, a lavagem de capitais ou a lavagem de dinheiro é exatamente isso, Olivia. Trazer uma licitude, né, vamos dizer assim, para algo que é ilegal. E o que fez aqui, né, o que fazem essas pessoas com relação à jogatina, é que eles pegam algo que é legal,
aparentemente legal, e não declaram os ganhos que extrapolam o pagamento. Um exemplo, eles teriam que pagar R$100 mil para o Estado, e aí entra um porém, viu? O Estado é bravo. Essas prisões demonstram porque o Estado está perdendo. Então, digamos assim, o Estado é o leão, digo. Então, ele teria que declarar e ele esconde. Ela vai dando licitude para aqueles ganhos. Então, por isso que a investigação está acontecendo. Ela está, um exemplo, as pessoas compram 10 casas, 5 casas. E é importante a gente explicar para a nossa audiência que, em especial, a influenciadora, ela alegou que ela até eu tinha colocado aqui, contratada para publicidade. E que até terminou o contrato, parece. Então, então, vamos lá. Imagine que a pessoa me contrate para divulgar um produto. Eu preciso saber a procedência, para onde vai. Há uma questão de uma responsabilidade. Claro que aqui no direito penal, na imputação criminal, a gente tem o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Eu preciso saber se ela realmente sabia. Mas com a esfera de contratual, quando você vai vender um produto, e aí a Luana acabou de citar que as pessoas estão perdendo milhões, ela é chamada, vamos dizer assim, a lide, porque ela teria a responsabilidade por propagar essa informação. Agora, não sei se eu fiquei, se foi bem explicado aí para você entender. Eu acho importante pegar aqui a fala da Luana, só porque na hora que a Luana falava, veio à minha cabeça o seguinte: os criminosos, como um todo, eles estão muito estruturados, a ponto de pegar as falhas estatais que nós temos. Em que sentido, né? Eu anotei aqui online. O país não está preparado para as questões online, gente. Eu digo isso porque o judiciário não está preparado, nós estamos acompanhando isso. Então, tudo que é online, e hoje a realidade, depois que nós vivemos um momento pandêmico, tudo mudou. E nós não estamos... A verdade é essa. A discussão vai se estender, mas na minha concepção nós não estamos preparados nem para julgar, nem para poder prevenir as questões ligadas à esfera online. A gente está melhorando muito, mas a gente vê essas brechas e o criminoso está lá, ele não tem o que fazer. Então, eu digo criminoso, essas pessoas que estão aí cometendo crimes, elas vão ver nas brechas deixadas pela lei. O legislador vem, coloca uma pena, coloca uma prisão, mas ele já está lá adiante. Ele está pensando lá na frente. Eu acho que é o que eu visualizo nesse momento com as questões ligadas a essas jogatinas. Eles já estão lá na frente, na minha cabeça eu penso que eles já estão vendo lá o que eles vão fazer para poder retirar essa possibilidade de punição. Esse criminoso, ele está olhando o custo-benefício de se cometer esse tipo fácil, de crime. Né, Luana? É muito fácil. Não tem gosto. Imagina, eu não pego nem gripe, gente. Se eu cometer um crime digital, eu faço da minha casa de pijama na minha cama. A gente já falou disso aqui. Então, assim, o risco de ser pego, o risco de machucar alguém, agravar minha pena se eu for pego, o risco de me machucar, né, o risco de ser atingido, ali, alvejado, enfim... Tem uma série de riscos quando você comete um crime físico. O digital, não. Ele é livre. E a legislação, ela é muito permissiva. Muita gente comete na cadeia, inclusive. Sim, na várias. cadeia, com os telefones. A pena, você cria a sua rede. A própria pena. A própria pena. A gente tem hoje, no Código Penal, a única legislação que está cobrindo, na maioria desses crimes digitais, é no 171, o estelionato cometido por meios eletrônicos, que foi já aprovado há algum tempo. Agora, no começo do ano, até aumentou a pena de 4 a 8 anos. Antes, se eu não me engano, era de 2 a 5 anos. E tudo hoje que acontece nesse ambiente, né? Aqui a gente está falando de crimes bem específicos, esse da Deolane, né? Dessa acusação. Mas, voltando para o ambiente digital, o estelionato é único. Então, assim... e ainda, como o volume é muito grande, as pessoas não fazem boletim de ocorrência em muitos momentos, porque elas acham, inclusive, que elas são as culpadas. Eu caí num golpe, eu não prestei atenção nesse link, não vi que era falso. Gente, não é nossa culpa, não é nossa responsabilidade ter que ver que aquele link é falso, sendo que a gente está vivendo num mercado, né, livre mercado, as empresas estão ali, a gente confia nas instituições, ou deveria confiar que essas avaliações estão sendo feitas pelos reguladores, pelos órgãos pertinentes, e não por mim, que sou cidadão e estou ali de boa fé comprando um produto. Então, o custo-benefício desse crime, ele está cada vez mais alto. Enquanto a gente não endurecer as penas, educar o nosso Estado, né, como a Priscila bem colocou aqui, ele não está preparado. Ele precisa ser preparado em termos legais, em termos penais, em termos da educação da própria sociedade, mas essa curva só vai mudar desse tipo de crime e da falta de preparo que a gente tem no momento em que esse diagnóstico estiver bem claro, que a gente está colocando aqui nessa mesa, para aqueles que têm a responsabilidade de atuar e preservar a população, preservar a sociedade. No final, quem está sendo lesado somos todos nós. Quer falar alguma coisa, Ana?
eu queria só chamar a atenção para um ponto que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é muito, muito, muito importante, que diz respeito um pouco a essa idolatria das pessoas nas redes sociais, né? Você vê, nós estamos aqui falando da Deolane. A doutora Deolane, como ela é conhecida nas redes sociais, ela é um fenômeno da internet. Se não me engano, ela tem mais de 20 milhões de seguidores. E ela ficou famosa depois, se não me engano, que o noivo dela se jogou da sacada. Tipo assim, é uma história... todos os louros para ela, que soube se colocar nessas redes sociais e tudo mais. Mas a gente, primeiro, fica muito seduzido pela vida perfeita que essas pessoas mostram, né? É uma coisa que muitas vezes é intangível. Olha aqui as imagens dela, o tamanho da casa dela, tudo é muita luxo, grife, é muito luxo. Parece fácil. Vencer. Não, ela vem com esse discurso da vencedora, da que saiu de baixo e cresceu, enriqueceu. E isso tudo é muito legal, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque você acaba não percebendo quando as pessoas estão te levando a algo que às vezes não é tão legal assim. Eu não estou falando da Deolane especificamente, que fica claro para toda a família dela, que já falou que vai processar todo mundo que falar mal dela enquanto ela estiver presa. Não é isso. Mas assim, você vê aquele influenciador que você gosta, te divulgando um jogo de azar. Assim, essa é a influência que você quer ter na sua vida? A Olivia, que é a nossa integrante influenciadora da mesa. Desse mundo. A Olivia, ela ensina economia para as pessoas. As pessoas são negócio carentes, legal, né? Tentando mostrar algo que é importante para a vida da pessoa, algo que vai fazer uma diferença positiva. E às vezes as pessoas ficam muito seduzidas com esse estilo de vida que esses influenciadores colocam. Lembra quando a gente era criança, a gente estava assistindo um desenho na televisão e de repente aparecia lá uma propaganda assim e acabava? É um pouco o que eles fazem. O Jequiti, o Jequiti. Eu não ia falar o Jequiti. Pois é. Não veio de mim, produção. Mas, enfim, é um pouco isso, né? Nossa, olha que o luxo, o glamour vence na vida. Mas foi jogando tigrinho. Não, vamos nós sermos também os seres inteligentes. Vamos pensar em quem a gente está colocando o nosso ibope, em quem a gente está dando essa moral toda. Porque tem as pessoas legais e tem aquelas que estão a fim de ganhar o delas e não estão nem aí. A gente acabou de falar do Elon Musk, não tá nem aí que um monte de gente perdeu o trabalho, tá sem faturar, porque ele falou que ia brigar lá com o STF, então tudo bem para ele se tirar a rede do ar, não vai nomear representante, não vai cumprir decisão judicial. É um pouco a mesma coisa. A pessoa tá ganhando dela ali com a pública, ela tá fazendo, tá pouco se lixando se você vai perder o seu dinheiro e não vai ter o que comer no fim do mês. Então a gente tem que pensar bem quem a gente idolatra também. Eu vou te falar uma coisa, o meu maior custo operacional é com o advogado, porque eu faço investigar absolutamente tudo, até o CPF do CEO da empresa que eu faço publicidade. Vamos conversar, Olivia, vamos conversar, Olivia. Isso eu acho que é prudência, né? Muito legal. Só que a gente tem pessoas, Olivia, que não tem tanta responsabilidade, querem, né? A gente precisa partir do pressuposto que nem todas as pessoas têm a cautela que você tem no seu negócio, né? Começa a vir aí o dinheiro fácil e grandioso. E a gente tem hoje, a internet, ela é uma coisa sem rosto. As pessoas acham que podem tudo e tudo é feito. E há uma facilidade na expansão das informações. Então a pessoa não quer saber, o dinheiro está entrando. E eu vejo muito isso, nossa, me solidarizo e, na verdade, entendo muito bem o que a Ana acabou de dizer aqui para a nossa audiência, porque as pessoas estão carentes. Elas precisam ter informações que afagam o coração. E as pessoas são viciadas. Todas as pessoas, eu não sou psicóloga, mas eu gosto de estudar as coisas. Todo mundo sabe que a gente tem um vício. Então, a pessoa tira de um e tira de outro. E é importante a gente falar que, em especial com jogatina, essas questões de estelionato, a vítima também tem a vontade de ganhar. Então, é lógico que ela está enganada, mas ela também vê assim, você vai ganhar 100 mil. Então, eles pegam nessa vulnerabilidade situacional, né, das pessoas para poder angariar milhões em cima dessa vulnerabilidade. Por isso que é nesse aspecto que eu acharia, né, prudente que o Estado fizesse sim um alerta porque me parece que essas empresas que estão sendo investigadas, uma delas patrocina redes de televisão, patrocina futebol. Então eu acho que deveria ter um alerta ao sinalizar essa propaganda. Sabe como faz com o remédio? Sabe, em caso de sintomas, teria que ter um alerta dizendo para a pessoa: olha, você é maior de 18, até porque eu estava aqui pensando no que a Luana falou.
Quem garante que são os maiores de 18 que são atrás do telefone? Porque hoje em dia, a gente observa, eu não estou aqui para discutir se criança pega ou não celular, mas muitas crianças estão pegando celulares. Tem o celular como algo que se distrai. Quem garante que não são crianças e adolescentes que estariam nessa jogatina e de forma ainda mais ilegal? Mas não há interesse em deixar mais rígido esse processo de Lógico seleção, que não. O né? Estado tem interesse em não deixar mesmo, na minha concepção. E as próprias plataformas, as empresas. Sim. Né? Podemos girar os assuntos? A Mel estava me falando, a Mel é nossa editora-chefe, que fez uma varredura nesses assuntos para a gente trazer aqui para a mesa. Que várias seguidoras da Deolane foram fazer protestos em frente. Cartazes. Levaram cartazes. Eu tenho uma amiga que é tiktoker, ela vai adorar que eu tô falando dela na televisão. E ela fez um vídeo ontem. E as pessoas foram perturbar ela no vídeo, falar que tinham mandado pra irmã da Deolane que ela ia ser processada. Meu, conseguiram derrubar o vídeo da menina. Mas ela estava falando mal da Deolane? Ela estava falando sei o que mal. aconteceu. Ela estava falando um pouco mal, ela estava assim... Criticando. Não, ela estava relatando, sob a perspectiva dela, o que havia acontecido. Que é um pouco dessa história do pense em quem você se espelha. Mas aquilo viralizou. E essas redes sociais são muito loucas, né? Porque do nada viraliza. E viralizou de uma forma que começou uma enxurrada de vou mandar pra irmã dela, porque não sei o quê, porque você vai ver, sua invejosa. Meu, caiu o vídeo da menina. Sabe o que é isso? Tem um livro que chama Tribo. Né? Tribos ou Tribo, não sei se vocês já leram. Ele fala que existem pessoas que contam narrativas que atraem, né, para si, como se fosse uma tribo mesmo. Então, eu vejo essa influenciadora muito os personagens trazidos por esse livro, onde ela angaria as pessoas com as suas histórias, a gente chama isso de storytelling, né? Que são histórias, todo mundo tem história, umas de derrota, umas de vitória, enfim. E aí, nesse sentido, as meninas estavam, Lívia, com cartazes, a mãe tá estourada, aspas, que é o que ela utiliza, né? Solta a mãe, solta a Deolane, justiça, que são essas pessoas que ela angariam. A gente tem imagem, para quem nos acompanha por vídeo, uma imagem aí das meninas. Não é um grupo grande, obviamente, que a gente consegue ver, pelo menos nessa imagem tem o quê? Menos de 20 pessoas, aí no máximo 20 pessoas. Sim. Mas ainda assim mostra a massificação que promove. Né? Exato. E agora só de você, né, Lívia, topar sair da sua casa para ir defender uma influenciadora digital sobre qualquer problema que ela tenha tido, já me diz muito. Se eu tivesse acesso ao site da Jovem Pan News, eu ia lançar uma enquete. Em quem você estaria na porta se fosse preso? Para defender. Você estaria na porta se quem fosse preso. Gente, deixa eu levantar uma discussão aqui para a gente passar para a próxima pauta, dentro desse assunto. Porque, assim, não estou questionando inocência ou culpa de ninguém, as investigações estão caminhando, a justiça existe para julgar, condenar ou absolver. De fato, segundo a Polícia Federal, há indícios de envolvimento de Deolane, quase 20 mandados de prisão. Não é só a Deolane. Deolane, a mãe e mais outros, acho que 17 mandados de prisão. O processo está em segredo de justiça, você falou, né, Priscila? Só que de ontem para hoje, todas as informações da vida financeira, da vida privada de Deolane vieram à tona. Vamos supor, e assim, são 19 pessoas, não sei se esse número foi atualizado, 19 pessoas que tiveram esse mandado de prisão expedido contra elas, mas ela, por ser uma figura pública muito conhecida, milhões de seguidores, ela que está sendo, assim, colocada em praça pública e está sendo apedrejada. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Não sou juíza e não sou investigadora. Mas o que vocês acham dessa massificação, desse apedrejamento antes da conclusão das investigações? Supomos que lá na frente a gente chegue à conclusão que Deolane era uma vítima. Sabe-se quanto ela ganhou num contrato, sabe-se quanto ela tem no banco, sabe-se quanto que ela está ganhando por mês. Ela está estampada em todos os sites, pessoas criticando, algumas pessoas defendendo, uma exposição, assim, gigantesca. Sob esse viés, eu queria uma análise de cada uma de vocês para a gente passar para o próximo assunto. Sim. E aí? Vamos começar com a Priscila, então? Posso começar? Que bom.
Nós temos, Lívia, eu sou suspeita de falar até do que vou aqui colocar à mesa, mas nós temos uma garantia na Constituição, independente se é o João, se é o José, se é o Manuel, de que é ninguém. E se é ninguém, não é Deolane, não é o José, entende? De que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. O que isso quer dizer para a nossa audiência? Que não vou lançar no rol dos culpados quem quer que seja, sem que para isso, dentro das garantias constitucionais, essa pessoa não passe por um devido processo legal. Dentro desse devido processo legal, excepcionalmente, a gente pode mexer com a liberdade e com os bens, se nós tivermos, ainda que minimamente, um preceito indiciário do cometimento desse crime. Agora, primeiro, por que eles gostam de polemizar com ela? Porque ela também é uma figura polêmica, então a gente precisa entender, não estou justificando a polemização com relação à pessoa dela, mas isso faz com que as pessoas, o ódio e o amor, né? A gente vê que a internet tem muito disso, essa questão de ódio, de vingança, isso vende, então isso é um problema. Então acho que usando disso, as pessoas estão fazendo para poder afrontar a pessoa dela. E segundo, também acho que, por um lado, a questão da investigação utiliza este personagem da doutora Deolane para poder também dizer a quem quer que seja que haverá uma eventual punição. Então, pegaram esta pessoa que é famosa, tem lá seus 20 milhões e pouco de seguidores, para dizer, nós vamos atrás de quem quer que seja. Então, ela é, sei lá, famosa, ela é poderosa, mas aqui a gente vai investigar e chegar eventualmente nos autores. Então, eu penso que eles utilizaram disso para poder pegar a fama dela e expandir a questão da investigação, dizendo que vai se chegar em quem quer que eles querem chegar. Ponto. Agora, a gente precisa lembrar... Tá? Que aqui, outro dia eu fui falar isso, alguém disse assim, leva para sua casa. Eu não preciso levar para minha casa, porque da minha casa eu cuido muito bem da minha filha. O Estado garante isso. Tá? Não sou eu, não é a Ana, não é a Lívia, não é a Olívia, nem a Luana. É o Estado que garante que, ao chegar ao final, se ela for realmente a pessoa que lava capitais e não uma mera que esteja envolvida com publicidade, que ela pague nos ditames legais. Agora, o que a gente não pode também, Lívia, isso também é uma garantia, privar da liberdade sem que não haja necessidade. Eu não estou dizendo que tem, nem que não tenha. Eu não sei o teor da decisão que fez com que ela mantivesse presa. Agora, é importante dizer que se ela for absolvida, a gente tem problemas da pessoa estar imputando a ela algo que só vai interessar as provas dentro dos autos. Então, eu posso falar que ela tem uma casa de 1 milhão, posso falar que ela tem casa de 2 milhões, mas o que interessa para o processo penal são as provas produzidas dentro do processo. E é dentro do processo que ela vai ser considerada culpada ou inocente. E aqui eu não estou passando pano para ninguém, não estou dizendo que sou a favor de criminoso ou de não sou. Eu acho que se a justiça precisa ser aplicada, que ela seja dentro do processo, dentro das garantias que são dadas ao acusado, porque o Estado já detém a força e a gente não tem, a gente usa um sistema acusatório, a gente tem garantias que são inerentes à pessoa humana. A pessoa nasce inocente. Essa inocência, ela só é quebrada e na verdade, aqui a inocência é presumida, ela só é quebrada quando há um trânsito em julgado. E para fechar, o que é esse trânsito em julgado? Ela passou por tudo, recorreu de tudo e o Estado ratificou que, de fato, ela é realmente a pessoa que comete aquele crime que se imputa. Portanto, eu acho que há uma espetacularização, tá, da prisão, porque vende. A prisão dela vende, esse é um fato. E também dá poder para quem investiga. Afinal de contas, estão chegando aí, afunilando os eventuais autores. Essa é a minha opinião. Alguém quer falar rapidinho mais sobre isso? Ou podemos passar? Luana? Só para não ser muito injusta, porque eu fiquei aqui pensando, né? Por outro lado, a gente tem que também colocar de uma forma positiva aqui que essa investigação está acontecendo. Porque também é um mercado novo, como a gente falou, que está regulamentado recentemente, carece de uma série de refinamentos em termos de legislação, regulamentação, mas eu também queria aqui dar os devidos créditos àqueles que estão à frente dessa investigação e atuando para que um esquema como esse seja desmantelado, seja quem for o autor, qual for a composição desse grupo ao final. Só não queria deixar de falar isso porque a gente é sempre muito crítico e tenta trazer a crítica aqui de uma forma ponderada para que você que esteja assistindo considere todas as visões e entenda, né, as diferentes perspectivas em relação a esse problema. E eu acho que faltou
pelo menos da minha parte aqui, mencionar que é importante que a investigação esteja acontecendo, que essa operação tenha sido instalada. Se ela já está sendo instalada agora, logo se começou esse processo dessas bets nesse formato, né? Que bom que a gente está conseguindo iniciar. Talvez o fato dela ser uma influenciadora digital também tenha sido uma parte aí desse processo de mostrar que a polícia está agindo, que as autoridades estão visualizando e atentas a esse tipo de crime, ou esse tipo de suspeita. Então, também manda um recado para a sociedade que os criminosos ouçam e tenham isso em mente.